A pergunta de hoje é: o que é um complexo materno? E será que eu sofro de um complexo materno? Então, o que é um complexo materno? É tudo aquilo que ficou impresso em nós, psiquicamente, ou seja, na nossa mente, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos e emoções, que veio da nossa mãe. Isso também acontece em relação ao pai, os nossos complexos paternos, que Freud chamava de complexo de Édipo. Mas hoje nós vamos tratar sobre o complexo materno positivo. A gente só herda o que é negativo do complexo materno, a gente só manifesta, porque o complexo, a gente se manifesta ele. A gente só manifesta o que é negativo? Não, nós também herdamos complexos positivos da nossa mãe. E você deve ter vários sem perceber. É que a nossa atenção geralmente vai naquilo que é negativo porque nós estamos ligados com os nossos sintomas. Então, os sintomas que eu tenho me levam a pensar dos meus complexos negativos com a mãe, mas a gente também tem os positivos, coisas boas que a nossa mãe imprimiu em nós. Todos nós temos memórias afetivas com a mãe. É lógico, tem aquelas pessoas que viveram uma relação com uma família narcisista, com uma mãe narcisista, tem poucas memórias boas. Podemos dizer que são pouquíssimos complexos positivos dessa mãe que ficou impresso nessa pessoa. Mas a grande maioria de nós não teve uma mãe narcisista. Essa coisa também da mãe narcisista também é muito relativo. Todos nós temos traços, aspectos de personalidade narcísico. Está em todos os seres humanos. Tanto que todos passamos pelo complexo de Édipo. É ali que ele é formado. O que é o narcisismo? É o quanto eu me sinto importante no mundo. E todos nós temos um pouquinho disso, que é esse ego de querer ter importância, de querer ser especial para alguém. Então, se eu sou uma de 3 filhas, uma irmã de 3 filhas, eu quero ser uma filha especial para minha mãe, para o meu pai. Estou num relacionamento, eu quero ser uma pessoa especial, eu quero ser a pessoa especial para aquela pessoa, entende? Nós buscamos por isso e buscamos isso nas relações com as outras pessoas. Termos relevância, sermos importantes, sermos especiais, fazermos diferença na vida das pessoas. É isso que nós buscamos ao nos relacionar com as pessoas. Então, todos nós temos ego, todos nós temos algum aspecto, algum grau de narcisismo, entende? Acontece que algumas pessoas têm muitos aspectos, então podemos dizer que alguns indivíduos sofrem de transtornos de personalidade narcísico. Como tem pessoas que sofrem de transtorno de personalidade bipolar, como tem pessoas que sofrem, tem vários tipos de transtorno, mas hoje em dia se fala muito no narcisismo. Então, se você identificou que a sua mãe, seu pai, o seu parceiro ou parceira tem traços muito fortes de narcisismo, ou se ele é de fato diagnosticado por um profissional que ele sofre desse transtorno, pare de olhar para ele e olhe para ti. A ideia aqui é autoconhecimento, autoanálise. Então, o quanto de mim deu match com essa pessoa, com esse transtorno, é para você que você vai olhar. Eu sei que quando a gente descobre que alguém que a gente ama e que deveria nos amar, não nos amou porque sofre desse transtorno, a nossa tendência é ficar consumindo muito desse conteúdo sobre narcisismo, porque nós também temos esse traço dentro de nós. Então a gente quer culpar o outro, entende? A gente se vê vítima de alguém que tem esse transtorno, percebe? Porque também está em nós o transtorno, numa porcentagem menor e num aspecto um pouquinho diferente do aspecto que tem nele. Você também tem aspecto narcisista, mas o seu, ele é ao contrário, ele não é externo, ele é interiorizado. Então você é o que nós chamamos de pessoa empata, se você deu match com alguém que é narcisista. Nós vamos falar de narcisismo dentro de relacionamentos amorosos, mas dentro do relacionamento mãe e filho é um pouquinho diferente, porque a gente nasce de uma mãe narcisista ou a mãe narcisista adquire esse transtorno. Ele desenvolve-se, porque ele já estava lá, tá em todos nós. Mas no relacionamento, só pra gente fechar o assunto de relacionamento, se você se viu em um relacionamento com uma outra pessoa que sofre desse transtorno, perceba que você também tem um pouco dele em você, só que ele é invertido, ele é pra dentro.
Você é a pessoa empata, ou seja, aquela pessoa que se coloca disponível para o outro que é narcisista, para se relacionar com o outro, porque você também tem o seu ego e você também está buscando ser especial para alguém. Todos estão buscando ser especial para alguém. Só que de formas diferentes, usamos ferramentas diferentes, mas todos nós estamos buscando nos relacionar com as pessoas, cada um a partir do seu espectro. Então é importante que a gente compreenda que não existem vilões e não existem vítimas. Em algumas relações, em alguns momentos, fazemos o papel de vítima, em alguns momentos fazemos o papel de vilões. Percebe que existe essa troca de papéis muitas vezes? Então, como no último vídeo da novela da vida real, eu trouxe uma situação entre mãe e filha. Então, você pode pausar esse vídeo e voltar lá e assistir, ou terminar de ver esse vídeo que você vai conseguir entender numa boa. E depois você vai lá assistir o vídeo passado, que eu postei ontem. Então, ali, o que acontecia? Ela se percebeu ainda com mágoas da mãe por coisas que aconteceram na infância. A mãe foi deixada pelo pai dela, ficou na amargura, na dor, não conseguiu dar a volta por cima na situação, não foi pro autoconhecimento, ficou se vitimizando e colocando o outro como inimigo. Então ela se tornou uma mãe que interrompe a relação da filha com o pai também. Então ela não foi para a relação com o pai porque a mãe não permitiu, ela ficou olhando para a dor da mãe. Essa mãe mergulhada, imbuída nessa dor, sendo leal à mãe dela, porque a avó também viveu um luto. No caso da avó, perdeu o esposo muito cedo, ficou com 6 filhos para criar e ela viveu muita depressão. E essa filha era a filha mais velha, viu essa dor, esse sofrimento da mãe e acabou também olhando para essa dor, para esse sofrimento. Então nós podemos dizer que a mãe estava olhando para o sofrimento da mãe dela, da avó, e a filha, que é a minha cliente, está olhando para o sofrimento da mãe. Olha só como fica esse triângulo. Que interessante. Uma olhando para a dor da outra. E percebe que nenhuma delas, e no caso da avó, está olhando para a dor da perda de alguém. Ou seja, ela não está olhando para os filhos. Ela entrou em depressão e meio que aconteceu uma negligência com os filhos. Quem terminou de criar os irmãos mais novos, se eu não me engano eram 3 crianças, foi essa filha mais velha. Então, olha só, enquanto a minha cliente olha para a dor da mãe dela, a mãe dela olha para a dor da avó, a avó olha para a própria dor. Percebe que ninguém está olhando para si mesma. Tá um olhando para o outro. Quando você percebe que você foi vítima, com muitas aspas, de um narcisista, você tá olhando para sua dor, mas olhando na sua dor nele. Você não tá olhando para sua dor em você. Então, nós precisamos nos curar das nossas dores. Então, qual que é a solução desse triângulo que ninguém olha para ninguém e que ninguém olha para si, um olha para o outro, sempre buscando solução da minha questão fora de mim, sendo leal à dor da minha mãe, sendo leal à dor da avó, eu vou continuando esse ciclo, essa triangulação de dor e sofrimento na minha vida também. Porque ela já tinha passado por um divórcio, uma traição, um divórcio e estava há anos sozinha. E não conseguia se relacionar. E agora ela não consegue se relacionar com ninguém, nem com amizades. Ela não consegue nem sair de casa para dizer assim, eu vou sair para um barzinho, para algum lugar para conhecer alguém. Ela só consegue ficar trancada dentro de casa manifestando um princípio de depressão. Então percebe que olhar para o outro não me cura e também não cura o outro. Você não vai curar a sua mãe narcisista. Você não vai curar o seu parceiro, ex-parceiro narcisista. Você só pode se curar dos motivos que te levou a se relacionar com essas pessoas. Então, qual que é a cura aqui? Como nós podemos transformar um complexo materno negativo num complexo materno positivo? É possível fazer isso num trabalho de constelação? Podemos iniciar isso. Mas dentro da psicoterapia, nós conseguimos ampliar esse trabalho. Essa cliente liberou um monte de coisa que eu vou mostrar aqui para vocês durante a constelação, mas ela continuou a terapia. Geralmente, alguns consteladores são também terapeutas sistêmicos. Eu me tornei terapeuta sistêmica antes de ser consteladora. Depois que eu fui fazer o curso de constelação, eu já era terapeuta sistêmica. Eu trabalhava com casais dentro do âmbito da terapia sistêmica. Então, ela continuou a terapia, ela continuou.
É importante que você faça a constelação, mas continue olhando, porque a gente pensa assim, que foi o caso dela. Não, eu já constelei esse assunto. Não, eu já olhei para isso. E aí a gente acha que tá livre. Mas os complexos, eles têm várias camadas, não é só uma camada. Então, aqui, qual foi a solução que nós trabalhamos entre mãe e filha, né? Então, ela, porque o sintoma, a dor, está na mão dela. Vamos pensar numa batata quente. A batata quente foi passada da avó para a mãe e da mãe para ela. Ela que está com a batata quente. Por quê? A mãe está internada em uma casa de repouso manifestando demência. A avó é falecida. Então, essas outras pessoas, elas não podem se ajudarem. E quem está vivendo o sintoma, a vida que está sendo desperdiçada é a vida dela. Então, ela está sentindo os sintomas. Você pode sentir os sintomas de várias formas. Pode ser doença no corpo, corpo dolorido, fibromialgia, doenças autoimunes. As doenças autoimunes trazem muito dessa psicologia para o corpo físico. Eu estou olhando para a dor e sofrimento das mulheres da minha família. Eu nego meu feminino. Então eu manifesto no corpo doenças autoimunes, ou seja, o meu corpo, os meus anticorpos vão atacar as minhas células que são saudáveis, não vão reconhecê-las e vão atacá-las. Percebe? As células de defesa do corpo atacam células saudáveis do corpo, não reconhecendo que elas são do próprio corpo, achando que elas são invasoras. Então, não estou me respeitando, estou me traindo. Eu não estou olhando para a grandeza da minha mãe e da minha avó. Eu não estou olhando para a vida que foi me dada, para a força que foi me dada. Eu não consigo enxergar, eu só consigo enxergar dor e sofrimento. Percebe? É para onde ela olhava. Tanto que, como eu cheguei a essa conclusão, eu pedi para que ela olhasse para a mãe, para que ela imaginasse a mãe dela na frente dela e dissesse sim para a mãe. Quando nós dizemos sim para o outro, o que significa esse sim dentro da terapia sistêmica? Eu aceito você, eu recebo você e de você com tudo que você traz. E esse trabalho dentro da terapia sistêmica é um trabalho de integração, de unificação das partes. Ou seja, eu trago a minha mãe para dentro do meu coração com tudo que ela traz, com tudo que ela é, incluindo dor, incluindo sofrimento, incluindo os momentos em que ela foi feliz, a vida que ela me deu, ela cuidou de mim. Então é aonde eu consigo integrar as partes da minha mãe como sendo uma mulher comum, não uma heroína, não uma supermãe, não a melhor mãe do mundo. Porque nós temos no inconsciente coletivo uma ideia do que é ser mãe, um arquétipo de mãe. Pensa agora aí no arquétipo de mãe. A Virgem Maria, Deméter. Quais são os inúmeros, a Mãe Terra, a Pachamama? Os inúmeros arquétipos de mães que a gente tem na nossa cabeça. Lá para o Oriente tem a Kuan Yin. Eu vou colocar a foto delas aqui para vocês verem. Quem são esses arquétipos do que é ser mãe? Mas esses arquétipos, eles incluem o lado sombra e o lado luz, ou seja, o lado negativo e o lado positivo, com tudo que vem. Quando eu incorporo um arquétipo, vem todas as partes dele. Só que nós, como humanos, a gente é fractalizado, a gente vem aos pedacinhos. A nossa psique vai se quebrando ao longo da formação da nossa personalidade. Então nós vamos olhando para as pessoas e vamos enxergando elas partidas. Eu vou enxergando partes dela. Por exemplo, ó, você é minha mãe. Essa aqui é minha mãe. Mas, eu não aceito que a minha mãe tenha cabelo crespo e eu tenha herdado esse cabelo crespo. Isso que eu tô falando só da parte física. Minha mãe tem problema com diabetes, ela é gordinha, eu não aceito essa parte. Eu não aceito. Eu herdei da minha avó paterna tal. A gente tem a tendência de picotar as pessoas em partes e aceitar algumas partes e outras a gente rejeita. Então, não, mas a minha mãe, ela tem essa característica de ser uma pessoa, por exemplo, muito passiva.
E eu sou muito ativa, porque eu rejeito completamente a passividade dentro de mim, porque eu não quero ser como a minha mãe. Percebe que a gente divide as coisas, separa as coisas, a gente não aceita a pessoa inteira. É por isso que a gente vai para as relações amorosas e as relações não dão certo, porque a gente leva essa ideia de separar partes. Já no namoro, no noivado, a gente já pensa assim: eu vou me casar com ele, mas eu não gosto disso nele. E eu vou mudar isso nele. Entende? Você pode não falar isso conscientemente, mas internamente. Toda mulher, principalmente quando ela está aceitando um pedido de casamento e ela está entrando nesse arquétipo da mãe, ela começa a organizar a mente do homem. E ela começa, eu vou organizar isso nele, eu vou mudar isso nele. Isso daí é em todas nós. Somente uma mulher muito bem analisada, ela consegue não entrar nesse lugar de querer mudar o outro, de interpretar o que o outro diz, de organizar o mundo interno do seu parceiro. Quando a gente faz isso, a gente começa a prejudicar a nossa relação com o outro, porque é como se internamente eu dissesse para o querido: querido, eu aceito você, algumas partes de você, mas isso que você tem parecido, por exemplo, com a sua mãe, isso eu rejeito, isso eu não aceito. Entende? A gente separa as coisas. Se a gente não consegue nem nos vermos como inteiras e nos aceitarmos como somos de forma inteira, imagina aceitar o outro de forma inteira. Então, nós vamos falar sobre relações, os complexos nas relações amorosas. Mas primeiro a gente precisa voltar um pouquinho para a nossa relação com a mãe. Porque eu manifesto na minha relação com um homem o que eu manifesto com a minha mãe, os complexos não elaborados que eu tenho com a minha mãe. Lu, como elaborar os complexos, porque esse vídeo é sobre isso. Então, no caso aqui, a nossa cliente e a sua mãe, ela se lembrava que a mãe disse para ela, num acesso de raiva de um pouco da doença mental que a mãe manifesta, que é demência, a mãe falou para ela: eu não queria ter tido você, eu não queria ter tido filhos. E ela confirmou isso com uma tia, que disse que realmente a mãe, quando estava se preparando para casar com pais, lembrando, né? A mãe queria casar, a mãe resolveu casar com o primeiro homem que ela namorou para poder fugir de casa, lembrando que ela era a filha mais velha e criava os irmãos. Então ela falou para a irmã que ela não queria ter filhos, porque ela estava cansada de trocar fraldas, cansada de cuidar de crianças, ela não queria ter filhos. Então, algo aconteceu, ela escolheu ter essa filha, porque a gente escolhe, tá? Ninguém impõe a gente dizer sim para um filho. Ela teve essa filha, mas lá na idade avançada, já sem filtros por causa da doença mental, ela disse para essa filha que não queria ter tido ela. E isso magoou a querida, ela ficou muito magoada com isso e ela não consegue soltar isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para minha mãe e dizer sim. Aceitar tudo como foi. Se a minha mãe me teve não querendo me ter, isso é um problema dela. Não cabe a mim julgar o que estava acontecendo com a vida dela lá em 1970. O que cabe a mim em encontrar um lugar para essa mãe dentro do meu coração, onde ela caiba inteira dentro de mim, onde não fica partes dela para fora. Ah, Lu, mas a minha mãe era narcisista, me maltratava na infância. Essa moça também reclama de ter sido maltratada por essa mãe na infância. O que você pode fazer quanto a isso? Você pode voltar lá na infância e mudar aquilo? Não, você pode mudar isso dentro de você hoje. As memórias que você tem dessa infância, dessa dor que ficou impressa em você, lembra que eu falei que os complexos, eles são impressos, são coisas do outro que ficaram impressas em nós. Então o que tu pode fazer? Limpar isso dentro de você, soltar, liberar isso dentro de você. O que aconteceu na infância não dá para mudar, mas eu posso aceitar a minha infância como ela foi. É mais ou menos assim, vamos supor que isso aqui seja o seu passado. Tudo isso aqui, ó. Ai, Lu, no meu passado eu tive um pai que me deixou quando era criança, eu tive uma mãe que foi cruel comigo, eu tive uma avó muito doente, eu tive uma infância ruim, blá, 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 blá. Quanta reclamação você tem sobre a sua vida do passado. Ai, porque eu tive um casamento ruim, eu fui traída, eu me separei, eu perdi um bebê, nananã, nananã.
tá aqui, ó. Esse aqui é o passado da querida. Então, a querida tá aqui. Ela pode ficar virada a vida inteira, olhando para esse passado, a vida inteira. A mãe e a avó estão aqui no meio. A mãe e a avó estão no meio desse passado. Porque, amor, a sua mãe e as mulheres da sua família, e o que aconteceu, e o seu pai, e tudo que houve entre eles, antes de você nascer, durante a sua gestação, na sua infância, é o seu passado. Te constitui, mas é passado. Se você ficar virada a vida inteira olhando para toda essa dor, para todo esse sofrimento, você vai continuar andando para trás, sabe? Igual Siri. Você precisa fazer isso aqui, ó. Integrar tudo como foi, olhar para o seu passado. Faz esse exercício em casa de olhar para tudo isso, tudo que foi, como foi, sem ter mais a intenção de mudar o que foi, soltando as expectativas, as metas do que foi, porque a gente tem expectativas e metas até do passado. O ser humano é doido. Então olha para tudo aquilo, por mais dor que tenha gerado, por mais sofrimento, você teve um luto, você perdeu um filho, um marido, quanta dor existe na nossa vida, mas a escolha de permanecer olhando para a dor é sua. A avó que perdeu o avô tinha a escolha de olhar para frente e olhar para os filhos e tocar a vida para frente. A mãe que ficou olhando para a dor da avó tinha a chance, a mãe que foi deixada também pelo pai tinha a chance de olhar para frente na vida e tocar a vida para frente, mas ela escolheu permanecer olhando para a dor. Então, a minha cliente agora, no auge dos seus 40 anos, ela quer um monte de coisa. Ela quer uma família, ela quer um querido para ela, um parceiro, um casamento. Ela quer ter uma família, então vamos pensar num pet, nos filhos. Ai, Lu, mas será que dá tempo dela ter um filho? Gente, família não é só o filho que você põe no mundo genético, tá? Dá para adotar. Então, ela precisa olhar para quê? Para o que ela quer. O que você quer na sua vida? Então, para de olhar para o que foi, para o passado, mas não com raiva, com ressentimento, com metas do passado. Olha para o passado liberando ele. Olha para sua mãe e pense o seguinte, ela expressou dor. Quando ela foi narcisista, cruel contigo, ela estava expressando o que estava acontecendo com ela naquele momento. Não era sobre você, era sobre a dor dela e da criança dela ferida. Entende? Porque só existem dois sentimentos no mundo. Ou eu expresso amor, ou eu expresso dor. Entende? Quando eu expresso dor, eu estou pedindo por amor. Só que a gente não sabe como pedir, entende? Então eu gero o quê? Raiva, ressentimento e ódio no outro, porque eu estou expressando dor. Então pense nisso quando você estiver pensando nessa mãe narcisista. Libere isso, libere o passado, aceite tudo como foi, integre tudo como foi. Meu pai me abandonou. Olha para isso também, vou fazer um vídeo sobre o complexo paterno, o complexo positivo e negativo. É assim que a gente transforma dentro de nós, numa postura interna, um complexo negativo num complexo positivo. Foca, dá atenção para aquilo de bom que a sua mãe te deu. Por exemplo, a vida. A sua mãe, quando você nasceu, ela te deu um sim, sabia? Ai, mas ela foi cruel, foi isso, foi aquilo. Ela te deu um sim. Se você está aqui na vida, é porque ela disse sim para você. Ai, Lu, mas ela tentou me abortar. Gente, ela te abortou? Não, você tá aqui. Então, ela te deu a luz. Lu, ela me deu em adoção. Ela te deu a luz. De todo jeito, ela te deu a vida. É pra você ficar... ela é narcisista, você vai conviver com ela? Não, é uma postura interna. É dentro de mim que eu escolho adultecer. E adultecer significa sair da ilusão, da fantasia da criança de querer mudar o passado. É nessa fase adulta, psíquica, que eu escolho ser adulta, porque adultecer não é o corpo crescer, adultecer é dentro de mim,
Eu olho para o meu futuro, para tudo aquilo que está me esperando e eu escolho. Eu digo sim para minha mãe, sim para a vida, sim para minha avó com a vida que foi, e eu digo sim para o meu futuro, para tudo de bom e maravilhoso que me espera. Eu espero ter ajudado alguém. Se eu não me apresentei no início, eu sou Luciana Luz, terapeuta sistêmica, psicanalista, analista junguiana, contadora de histórias. Amo fazer esse quadro. Vou fazer todos os dias para vocês. Espero ter ajudado. Se você puder contribuir comigo, se inscrevendo no meu canal, curtindo esse vídeo para eu saber se vocês estão gostando. Comenta aqui embaixo se você tem algum complexo materno para trabalhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, gratidão!